Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Pode Isso. Hoje vamos apresentar o episódio 4. Meu nome é Manuel. Meu nome é Ana Sofia. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente, pois vocês nos apoiam a seguir o nosso projeto. No episódio de hoje, nós temos o patrocínio da Cacau Show Rancharia, onde tem as melhores coisas para vocês experimentarem e apreciarem. Temos aqui algumas amostras também que a gente vai oferecer à dona Josiane. Espero que goste. Pode comer à vontade. Olha! Pode, sim. Muito obrigada. Não podemos esquecer também que temos mais 2 patrocinadores, a Cristina Ferreira da Costa e o Napoleão Tadeu Gato da Derré. Nós não podemos esquecer deles. Só agradecer então, hein? Pode falar. Aqui, ó. Pode comer o quanto a senhora quiser. Muito obrigada. Nossa convidada de hoje é a dona Josiane Boim. Ela é nossa mantenedora do Colégio Criativo Rancharia. A senhora pode contar um pouco sobre a senhora? Sim, sou Josiane Silva Boim, nascida em Rancharia, estudei aqui, tenho minha filha, uma única filha, e aos 18 anos iniciamos esse projeto do Colégio Criativo de Rancharia e hoje, quase 57 anos de idade e 39 anos de escola, acredito que deixamos aí algumas histórias e algum legado. Dona Josiane, nós vamos começar falando um pouco sobre o passado da senhora. Você poderia contar como foi a sua infância pra gente? Fui uma criança muito feliz, uma criança que tive pais muito envolvidos na educação, né? Meus pais sempre fizeram parte da educação, um como professor de matemática, outro de ciências. E depois, passado alguns anos também, meu pai passou a ser, hoje, secretário da Educação, naquela época chamava-se delegado de ensino. E por 12, 15 anos ele também teve como função, né, a Secretaria da Educação do município. E eu, então, a minha vivência de filha, criança, adolescente, sempre envolvida com educação, além do que, como já disse, né, minha idade não é assim tão novinha, mas vivi uma adolescência muito também interessante, porque a cidade oferecia clubes de serviço, onde também meus pais sempre participaram e foram presidentes do Rotary Club da cidade por algumas vezes. Meu pai foi também presidente do Rancharia Clube por algumas vezes. Então eu vejo assim, eu fui uma criança muito feliz, tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Que legal! Bom, a senhora podia falar como foi a sua época de escola? As suas primeiras lembranças, o ensino fundamental, o ensino médio, universidade? Sim, eu estudei no Dona Miloca. E quando chegou na fase do primeiro ano, né, primeira série fundamental, não tinha mais no Dona Miloca e nós tínhamos que ir então para o anexo, que hoje ainda existe esse prédio junto ali com o Dom Antônio, o IE. E estudei todo o meu período ali até o 9º ano, anexo do Dom Antônio e Dom Antônio. E no colegial, na minha época, estava iniciando aqui uma escola particular, o Interativo, e depois passou a haver um grupo de Marília para a Rancharia, aonde só oferecia um colegial, ensino médio. E foi aonde eu também estudei, né? Então, eu passei já naquela época a estudar em colégio particular no ensino médio. Após o ensino médio, terminando, eu prestei o UEL e fui estudar curso de matemática, na verdade, fiz licenciatura e foi aí também a minha história com educação. Qual era a sua matéria favorita no tempo da escolaridade? Como eu disse, eu fui
prestar, né, o vestibular e fiz matemática. Então, sempre as áreas de exatas eram as áreas que me encantavam. Qual foi a sua primeira inspiração na vida? Nossa, pergunta profunda. Não sei se consigo te responder. Uma primeira inspiração, mas eu venho a dizer que aos 18 anos eu fui convidada pela dona Viviane se eu poderia ser sócia, se a gente poderia juntas começar aí um trabalho com escola de educação infantil. E foi nesse momento eu fui pega de surpresa. E mesmo assim aceitei esse desafio, porque vocês, vejo até hoje, adolescente é igual sempre. Nós somos donos do mundo e nós podemos e nós conseguimos quando de fato colocamos em prática um projeto. Então, nessa época, quando começamos a escola, aí eu digo a vocês que sim, começou o meu sonho. O meu sonho, eu consegui concretizá-lo de fato quando eu já iniciei, né, sem imaginar que uma escola seria, que eu estaria como uma proprietária, uma sócia mantenedora, nesse momento. Então, acredito que meu sonho de fato se realiza aí. Quando hoje, né, 39 anos de colégio, a gente lembra mesmo de todos os períodos que passamos. O que você pensa quando você lembra de algo feliz da sua vida? Olha, eu sou muito agradecida. A minha pessoa, o meu ser, o meu espírito, ele é sempre. Eu agradeço a Deus, porque eu sempre fui assim, temente. Eu sempre tive uma fé muito grande e tenho. E eu vejo que nada nesta nossa vida se existe ou tem sentido se nós não tivermos essa força maior para nos conduzir. Então, como eu acredito nisso, eu digo a vocês, nada foi por acaso, que a escola, esse convite chegou até mim e que, com certeza, eu deveria ter uma missão e tenho na nossa cidade com as nossas crianças e adolescentes, porque uma história de 39 anos envolvida na educação, vindo de uma família de educadores, com certeza era para se escrever uma história diferenciada para vocês. Sobre sua profissão, a senhora sempre soube que trabalharia na escola ou a senhora deixou um plano B? Não, eu sempre soube que eu estaria envolvida na educação. Não sei se por conta da minha infância e adolescente, como eu disse, na minha casa sempre se falou em educação, sempre se conversou de alunos, de diretores, enfim. A conversa sempre acabava na mesa, né, falando-se de escola e educação. Então eu também não me via, senão, nessa área. Quais desafios a senhora enfrentou na caminhada? Nossa, alguns. E estamos aqui até hoje, né? Mas imaginar que aos 18 anos, quando não existia, e vocês nem imaginam o que é não existir internet. Mas eu vivi esta fase em que não existia internet, não existia telefone celular, né? Então, na verdade, para você ter conquista de público numa escola, conquista, né, da própria sociedade, para que eles acreditassem no seu trabalho. Então, assim, o trabalho começou assim muito árduo. E começou com 18 crianças apenas. E hoje, a gente imaginar que nós construímos prédios, passamos para o ensino fundamental, depois o ensino médio e depois hoje a faculdade, a graduação junto com a Unip, enfim. E passamos aí esses 39 anos por toda a mudança, né, na educação e na era digital que hoje chegamos. Então, hoje a gente não consegue imaginar o que foi viver um período, um grande período sem
a era digital. Se a senhora pudesse voltar ao passado e se dar um conselho a si mesma, qual seria? Fazer tudo de novo, com responsabilidade, com vontade. Eu acho que nós não temos, assim, qualquer que seja a profissão que vocês vão escolher também, né? Respeitem, façam o seu melhor com responsabilidade e vai dar certo. Com certeza vocês serão também felizes como eu sempre fui. Como a senhora descreve as principais responsabilidades de ser mantenedora da escola? Olha, nós temos setores, né? Então vamos lá. Nós temos, que eu falo que é o coração da escola, é a parte pedagógica. Esse sim é o coração da escola. Assim como o coração também, ele não bate se ele não tiver órgãos vitais, que é a parte da tesouraria, do financeiro, né? Dessa ajuda aí, vamos assim dizer, que nós precisamos sim ter dado a mão ao outro, principalmente família, escola, alunos, funcionários, enfim, a sociedade, a comunidade precisa acreditar e fazer a diferença. Olha aqui, vou provar. Pode pegar, à vontade. Claro. E agradecer a Cacau Show. E sobre a escola, como a senhora vê o papel da tecnologia? Como que a escola recebe a tecnologia nos seus estudos? Olha, eu acredito na tecnologia, primeiro que ela não dá mais para imaginar um mundo sem a tecnologia. Mas ainda acredito muitíssimo no papel do professor, do aluno, junto com a tecnologia. Não se faz milagres em deixar um exemplo, uma lousa digital numa sala de aula e ela não vai acontecer absolutamente nada se atrás dela não estiver realmente o professor e o aluno. E essa era digital, ela precisa acontecer. Então eu vejo que nesse projeto de vocês, esse projeto do podcast, isso sim é dizer que estamos vivenciando a era digital dentro desta escola, fazendo sim a diferença, indo de encontro ao público e mostrando o que nós temos de diferente, o diferencial em que vocês aqui, nossos alunos, podem realmente sentir se isso vale a pena ou não, né? O que isso está trazendo de vivência para vocês, de experiência, né? E se isso muda a visão de vocês. Então eu acho assim, precisa existir essa junção de professor, aluno e a era digital. Sem isso não, é meramente um aparelho. A gente queria saber também como a senhora vê o futuro da educação e quais são as tendências, as coisas que podem causar impacto na escola. Bom, o futuro me preocupa. Não dizendo da nossa escola em si, mas você está me dizendo da educação. Me preocupa porque por todas essas mudanças que nós estamos vendo na sociedade, e essas mudanças elas acabam sendo resolvidas sempre dentro da escola. Então é aqui que nós precisamos ter a maior habilidade para lidar, né? Para aceitar e trabalhar com as diferenças, trabalhar com o novo, para se ajustar às novas possibilidades que virão. E isso, assim, me preocupa a falta hoje do profissional. Não só como educação, mas o profissional em todas as áreas hoje, a gente precisa ter um olhar mais crítico,
se este profissional se encaixa, se este profissional realmente serve para o nosso meio. A senhora acha importante a participação dos pais com estudantes em apoio e a escola pode cooperar com isso? Sim, importantíssimo. Se nós não tivermos esse trio formado, falando a mesma linguagem, pai, família, aluno, né, escola, nós não conseguimos ter a seriedade no trabalho, né? Porque a escola está aqui transmitindo o conhecimento, respeitando o cidadão, respeitando a família. A família precisa entender qual é a posição da escola e o que a escola, qual é a mensagem que a escola está enviando. E aí sim, os pais continuarem falando essa mesma linguagem. Porque o que é mais difícil hoje é você você frustrar um filho, frustrar uma criança. A grande parte das famílias não conseguem compreender e aceitar, sendo que esta frustração não é no sentido de desrespeito, não é no sentido de desfazer, e sim de criar oportunidades e momentos para que a criança repense, reveja, reflita e de fato tire as suas conclusões. Então eu acho que isso é um crescimento, e esse crescimento só acontece se estivermos juntos. Qual conselho a senhora daria para os alunos para eles aproveitarem o máximo a experiência escolar? Bom, alunos, eu vou dizer a vocês, a grande maioria sempre alunos. Ou seja, quando passar essa vivência de vocês no colégio, vocês vão entender a importância que foi o período de estudos e que alguns realmente não aproveitaram, não deram a importância devida para aquele momento, né? Mas eu acredito muito nos alunos, acredito muito em vocês, porque vocês têm todas as condições de serem diferentes e, principalmente, fazer a diferença em nossa sociedade. Então, assim, por mais que alguns não entendam a importância do momento, de se envolverem com alguns programas, projetos, né? Ou mesmo em sala de aula, eles não conseguirem compreender a importância daquela aula, daquele conteúdo, e isso ocorre, e sempre ocorreu. Mas quantos e quantos alunos a gente se depara, encontra, e a conversa e a fala é sempre a mesma. Nossa, que saudade, se eu soubesse, né? Então eu acredito sim que a maturidade é que modifica o aluno. Acredito que muitas pessoas passaram por essa escola. Como você avalia o sucesso acadêmico dos alunos e quando alcançam o sucesso profissional? Isso aí, olha, adorei essa pergunta. Emanuel, é uma grande alegria nós, da educação, quando recebemos aí notícias dos nossos alunos que estão em determinadas universidades, que ou concluíram os cursos, estão recebendo os diplomas, enfim, nós vibramos junto, porque assim, eu vejo que a grande alegria de estar na educação é exatamente essa, é você partilhar do sucesso do seu aluno, sabendo que ele passou pelo colégio, que cada um teve aí um pedacinho de participação no sucesso, nos sonhos e alegrias da família, do próprio aluno. Então eu acho assim, é gratificante. E dizer assim, a quantidade que passou por aqui, grandes sucessos, sim, temos até, né, assim, imaginamos, mas temos em todas as profissões. Então aqui, nós já passaram-se hoje juízes, hoje promotores, hoje médicos, hoje enfermeiros, hoje engenheiros, hoje
profissionais da própria educação, que nos honra muito, um orgulho, quando encontramos e eles falam, olha, professor tal, esse sim foi a minha inspiração, fulano, a você, sabe assim, dona Josi, você foi hoje minha inspiração, quando lembrei de tal coisa, enfim, isso é gratificante, é uma alegria. Deve ser muito boa sensação, né? Sim, é como um filho. Sabe, um filho em gestação, e aí quando você recebe aí essas notícias, o resultado, alegria geral. A senhora já pensou em trabalhar com algo totalmente diferente do que a senhora faz agora? E você tem algum planejamento para o futuro que ainda não fez? Bom, trabalhar com algo totalmente assim, eu não consigo me imaginar, porque nunca parei para dizer assim, olha, eu também consigo isso, aqui, enfim, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu estou sempre pronta a algo novo. Eu gosto do novo, então isso é um desafio para mim. Agora, dizer o futuro, assim, pensar em trabalhar em algo diferente, eu não sei te responder, mas sei dizer que assim, a minha era de chegar aí à minha aposentadoria, de eu ficar mais em casa, de sair mesmo desse processo de educação, eu acredito que já está chegando, né? Chegando assim, por mérito mesmo, por quase 40 anos trabalhando com educação, né? Então eu vejo que eu ainda tenho cabeça boa, ideias, isso me vivencia, assim, o dia a dia de vivenciar a escola, isso me dá vida, isso me dá muita vida, muita alegria, principalmente de participar o dia a dia com vocês, porque vocês são jovens, vocês nos trazem de fato essa alegria de viver o dia a dia. Que bom. Né? Então, não pensei muito no futuro. O nosso patrocinador, a Cacau Show Rancheria, enviou um mimo para a senhora. Nossa, isso sim, hein? Nossa, muito obrigada, viu? Obrigada, Cacau Show, pelo carinho e obrigado por acreditar também em nossos alunos, acreditar nesse projeto do podcast. Quero que dê muito certo, porque nós estamos apostando em vocês. Parabéns, muito obrigada por ter sido a escolhida, por ter vindo aqui para essa entrevista que, para mim, me fez vivenciar aí meus 39 anos de educação. Muito obrigada. Pra gente encerrar, a gente vai fazer um bate-bola com a senhora bem rapidinho. Nossa. A gente vai falar algumas frases e a senhora vai ter que responder com o que vier na cabeça mesmo. Vamos ver se eu tô preparada, hein? Começando o bate-bola. O que você não suporta? Mentira. O que a senhora adora? Ai, adoro festa. Um sonho. Muitas viagens. Um medo. Eu tenho medo de avião, preciso confessar. Uma inspiração. Uma inspiração? Nossa, quantas inspirações. Quantas, não dá nem para dizer. Um lugar. Calmo. Uma cor. Azul. Uma viagem. Ui, talvez praia. Sua música favorita? Tantas, algumas, vamos assim dizer, mas vamos colocar aí Titãs, pode ser? Pode. Ótimo, então respondido. Um filme. Um filme? Nossa, não é da época de vocês, Mas pode falar. Não, pode falar. E o Vento Levou. É de uma grande mulher, com uma fibra, uma garra, que ela faz a diferença em todo o contexto. Legal. Uma comida favorita da senhora? Facinho, um estrogonofe. E uma frase. Viva a vida, hoje, agora e sempre. Dona Josiane, gostaríamos que a senhora deixasse uma frase para todo mundo, da escola e pessoas que não são da escola. Agradeço o carinho de vocês,
agradeço sempre o carinho daqueles que eu encontro, agradeço sempre como sou uma pessoa querida e sinto isso quando saio, quando vou a alguns lugares e assim, quantas pessoas vêm, me abraça e demonstra todo um respeito por mim. Isso não tem, assim, na vida algo, eu acredito que seja melhor do que ser respeitada e querida, amada. Agora nós vamos encerrar o nosso podcast. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Curtem, deixem seu like, se inscrevam no canal, comente aí o que achou do nosso episódio e vamos partir para o outro. Um beijo. Beijo, meninos. Agradeço.